dia, meus irmãos, meus amigos, meus alunos da EBD, da Escola Dominical da PIB. Nós estamos novamente com essa nossa lição, a lição número 5, para o nosso estudo sobre a história e geografia da Bíblia. EBD é a maior e melhor escola grátis do mundo, não tem outra. Né? Aí você aprende a desenvolver a sua vida espiritual. Agradecemos aí a Deus primeiramente, agradeço também à igreja, a PIB, não é? Através do nosso pastor Giliari, e agradeço à Escola Dominical, a EBD, na pessoa de Vanessa, nossa educadora religiosa. Agradeço ao pastor Marcos, que vem aqui de vez em quando fazer nossa filmagem, e hoje ao pastor João Pedro, que está aqui conosco, ajudando na filmagem. Muito obrigado a vocês por essa oportunidade. História e geografia da Bíblia, na linha do tempo. Já mostramos esse slide já várias vezes, né? Muito importante, porque a gente chama a atenção de todos aqueles que querem aprender realmente a Bíblia, na parte interna da Bíblia, nos seus mínimos detalhes. Muito importante saber desses dados, não é? História, os livros históricos estamos terminando, porque já estudamos Josué, Juízes alguma coisa, Ruth também alguma coisa, Samuel, Reis, Crônicas. Agora nós vamos estudar hoje o livro de Esdras. Muito bom estudar o livro de Esdras. Esdras e Neemias, mais na frente. Mas primeiramente a nossa aula vai ser sobre Esdras. Aula número 5. Esdras era um sacerdote e também era um escriba, que trabalhava e vivia lá na área de Babilônia, não é? E agora ele está sendo chamado para fazer um trabalho exatamente especial lá em Jerusalém. Mas vamos ver alguns detalhes. Eu sempre gosto de falar minhas aulas e trazer a nossa reflexão de introdução. E a introdução de hoje, queria mostrar aí um exemplo. Jerusalém, como fosse realmente um monte, não quer dizer que isso aí seja realmente Jerusalém lá hoje, não é? E esse templo aí em cima também não quer dizer que seria esse exatamente o templo naquela época. Mas é só para dar uma ideia, para a gente desenvolver a nossa aula. Jerusalém era um monte Moriá. Foi ali que se desenvolveu a cidade de Jerusalém. E Babilônia, do outro lado, lá em cima, no norte, não é? No extremo norte, praticamente, dessa área aí, onde foi desenvolvido vários trabalhos lá, e a gente vai focar também o trabalho sobre Babilônia. Então, fiz questão de mostrar Jerusalém e Babilônia, que são as duas cidades que nós vamos trabalhar hoje. Jerusalém para Babilônia, uma distância de 1.450 quilômetros, meus irmãos. Não era perto não, era muito distante. Bota na cabeça aí, 1.450 quilômetros de distância para percorrer isso a pé. É muita distância, tá certo? Isaías diz assim, no versículo 44, versículo 28. Eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Isso Isaías estava prevendo alguns anos, uns 150 anos depois, que realmente o povo de Deus ia ser levado para o cativeiro, mas depois um homem chamado Ciro iria exatamente dar a liberdade desse povo que estava no cativeiro. E foi o que aconteceu. Vamos conferir. Em 539, não é? A Babilônia caiu nas mãos do Império Persa. E o imperador Ciro, ó a conexão aí, o imperador Ciro já estava se levantando, não é? Tomou Babilônia em 539 e foi uma tomada muito legal, calma, pacífica, não é? Não teve muita revolta, não teve revolução, não houve guerra, não houve nada. Foi assim que a Pérsia tomou realmente a Babilônia. Em 538, ou seja, no ano seguinte, Ciro decretou que o povo de Deus poderia voltar para as suas terras, Jerusalém e toda a parte de Judá que ficava na parte
do sul do mapa de Israel. Então Ciro decretou o regresso desse pessoal todo para voltar. Está em Esdras 1, de 1 a 11. Eu quis chamar a atenção porque já eu orientei o nosso pessoal para que lesse o livro de Esdras e o livro de Neemias. Muito importante, porque você agora, lendo, você pode acompanhar exatamente isso que estou aqui dizendo. Então, todos os versículos que estão aqui escritos aqui no nosso trabalho, você tem ao seu lado aí, você deve ter lido já. Então agora é só complementar e ajustar as duas coisas, a leitura que você fez da Bíblia e também algumas coisas que estamos fornecendo aqui no nosso trabalho. Em 606, de 606 a 536, 70 anos se passaram. Israel começou a haver o regresso para Jerusalém, para a Judéia toda, para a área de Judá. Ora, a primeira vez que Nabucodonosor levou o nosso pessoal para lá, para a Babilônia, foi em 606. Não é? Então, a contagem correta não é de 536, que foi a última, foi a saída, é de 606 realmente, porque foram 3 levas, não é? 606, 596 e 586. A medida certa é essa de 606, que dá 70 anos certinho para 536, que é exatamente uma data importante. E foi a data que Ciro realmente liberou o pessoal, que o pessoal já vinha saindo da ilha de Babilônia para a sua terra natal, que era a cidade de Jerusalém, na área de Judá. Só para recordar, a gente viu aqui que em 606, Nabucodonosor, ele levou Daniel, aqui ó, o profeta Daniel, moço ainda muito novo, jovem, talvez 16, 18, 20 anos no máximo, né? Ele levou algumas pessoas e levou também Daniel para a Babilônia. Daniel ficou lá na Babilônia. Todos os capítulos da Bíblia, do livro de Daniel, que você abrir e ler, não imagine que ele estava em Jerusalém. Não. Ele escreveu todos esses capítulos dele lá exatamente no seu período de cativeiro, que ele foi cativo também lá na Babilônia. Ele escreveu todos os seus trabalhos, todos os acontecimentos com ele foram feitos lá na Babilônia, aqui exatamente onde ele se encontrava. Não foi em Jerusalém. Então a primeira vez que Nabucodonosor levou realmente em 606, levou Daniel e algumas pessoas. Na segunda vez, 596, então Nabucodonosor já levou Ezequiel, o outro profeta, não é? E levou também o rei Joaquim. 596 aqui é a segunda vez que ele está levando esse pessoal. E a quantidade de pessoas aumentou, ó, aqui, mais pessoas aqui foram levadas para lá. E levou Ezequiel e levou também o rei Joaquim. Dois acontecimentos importantes aqui. Ezequiel, quando chegou lá na Babilônia, deve ter encontrado lá o profeta Daniel. Só que não tem nenhum registro na Bíblia dizendo que ele realmente encontrou-se com Daniel, ou se conversaram alguma coisa, trocaram alguma ideia. Não tem nenhum detalhe a respeito disso. Mas a gente imagina de que ele realmente, quando chegou lá, deve ter se encontrado com Daniel. Não tem nada afirmado sobre isso aí. Mas se tem o seguinte, que no rei Joaquim, ele está levando aqui, ele levou preso, Joaquim ficou preso lá na Babilônia, no cárcere, com roupa de cárcere, tudo de presídio, né? Então, quando Nabucodonosor morreu, Joaquim foi libertado do cárcere por seu filho Evil-Merodach, né? Evil-Merodach libertou Joaquim, trocou a roupa dele, botou uma roupa de rei, e Joaquim agora passava a fazer as refeições na mesa dele, do rei Evil-Merodach, né? Então, ele realmente era importante. Por quê? Porque aqui em Joaquim estava previsto também a continuação da genealogia de Jesus Cristo, que é outra história. Se a gente fosse puxar esse assunto aqui, ia ser longo. Mas Joaquim estava então lá no cativeiro, foi libertado, foi Evil-Merodach, filho de Nabucodonosor, e então, depois de uns certos anos, né, nasceu um filho dele chamado Salatiel. Depois Salatiel teve outro filho chamado
Zorobabel. Esse é que é o nome que a gente vai explorar hoje aqui. Então, em 596, na segunda leva, Nabucodonosor levou Ezequiel e levou também Joaquim. E a terceira leva? A terceira leva, ele levou exatamente Zedequias, um rei que foi, conforme nós comentamos na vez passada, não foi muito legal também com Babilônia. Nabucodonosor, quando chegou, matou os dois filhos dele, né, de Zedequias, furou os olhos de Zedequias, tá certo? E então levou Zedequias preso para Babilônia e deixou um rapaz lá, um cidadão lá, que dizem até que era um fantoche, porque não tinha autoridade nenhuma. Ele tomou conta exatamente dessa área aí. Então, lá em Babilônia, no caso aí, quando Joaquim chegou realmente na Babilônia, então ele ficou esses anos lá. Depois ele teve um filho que Salatiel já disse, né? Teve outros filhos que foi Zorobabel. Isso foi muito importante. E aqui tem Jerusalém. Hoje, a situação hoje da capital de Jerusalém, veja que os anos que estão aqui marcados, de 606 a 536, são 70 anos de cativeiro. E aqui, ó, recentemente, eu digo recentemente porque 80 anos, 70 anos está na nossa geração. Né? Dia 14 de maio de 1948, a ONU determinou que Jerusalém seria uma capital internacional, não seria de ninguém mais, seria internacional. Só que depois de 70 anos, aqui ó, 14 de 5 de 2018, agora recentemente, um ano atrasado, então a ONU determinou que seria hoje a Jerusalém a capital de Israel. Então, se alguém perguntar a você, ou se cair algum teste, alguma prova sua aí, e perguntar, diga qual é a capital de Jerusalém, de Israel hoje. Aí você vai dizer que uma outra qualquer, Tel Aviv, não é exatamente Jerusalém. Está aqui a data que foi determinada de 70 anos. Bom, em 536, então vamos voltar agora ao nosso assunto, da nossa aula. Em 536, o primeiro grupo que regressou realmente de Jerusalém, da Babilônia para Jerusalém, foi com esse cidadão Zorobabel, que aqui está a continuação da genealogia de Jesus Cristo. Isso é importante. Se você não leu ainda a genealogia de Jesus, que está lá no primeiro capítulo de Mateus, cuide de ler, porque é importante saber, ninguém nem lê. Quando está a genealogia de Jesus, ninguém nem quer ler. Mas é bom observar isso aí, que nós precisamos aprender e saber o que está exatamente, né, dentro da genealogia de Jesus Cristo. Né? Alguns fatos aconteceram. Não vamos comentar, porque não vai dar tempo. Mas aqui no caso, Zorobabel deu a continuação da genealogia de Jesus. Por quê? Zorobabel foi filho de Salatiel. Salatiel era filho de Joaquim, daquele rei que foi preso lá em Babilônia. Então, quer dizer, Zorobabel era neto de Joaquim. Ele trouxe 50 mil pessoas que vieram com ele, está aí em Esdras capítulo 2, 64 a 69. Eu faço questão de mostrar a vocês aí o versículo, o capítulo onde está, porque é importante você saber e recorrer à leitura, tá certo? Então está aqui a distância que ele percorreu, ó, da Babilônia para Jerusalém. Tudo isso aqui ele percorreu até Jerusalém, com o pessoal, 70 anos depois da escravidão, depois do cativeiro, da escravidão não, do cativeiro, né? Eles percorreram isso aqui, 1.450 quilômetros. Eles estão voltando para a terra, eles entraram aqui pela parte norte de Israel, desceram e foram até Jerusalém. Essa foi a primeira turma que veio de lá em 536 com Zorobabel. 50 mil pessoas, é muita gente voltando. Mas pensem o que não aconteceu aqui nesse caminho. Crianças com fome, com sede, não é? Pessoas morrendo, pessoas doentes por aqui, tudo voltando para entrar na cidade, que aqui era a área deles, a terra deles, a terra prometida, e que eles já estavam ali, não tinha necessidade de sair. Saíram, foram levados por causa do pecado, conforme a gente já viu da vez passada. Zorobabel foi quem trouxe esse grupo, o primeiro grupo. A gente está aqui, ó.
Só para você ter uma ideia, não é que foi assim, né? É para ter uma ideia. Zorobabel em Jerusalém com o povo. Todos estão ali agora alegres, felizes, porque voltaram, saíram do cativeiro, estão pisando na terra firme em Jerusalém. Aí aconteceu o seguinte, ó, o Salmo 126, capítulo 1, versículo 6, de 1 a 6, né? Muito bonito e reflete possivelmente esse detalhe, porque o Salmo 126 ninguém tem certeza do que realmente é. Quem escreveu esse salmo não tem certeza, ninguém sabe a identificação dele, mas supõe-se que tenha sido desse pessoal que está chegando aí em Jerusalém, voltando do cativeiro. Ele diz assim, ó: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Meus irmãos, você já ficou alguma vez parado assim, pensando como se estivesse sonhando em algumas coisas que aconteceram com você no seu dia a dia, nos seus anos passados, né? Tantas coisas aconteceram, boas e ruins, então agora você está aqui como se estivesse sonhando. É o que estava acontecendo exatamente com o pessoal de Israel que estava voltando da Babilônia. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. É importante ver isso aí. Eles ficaram alegres porque estavam em terra firme. Se esqueceram que tinha passado 70 anos ali na Babilônia. E é assim, ó. O outro versículo diz: então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E o que é isso? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que quando eles voltaram, os povos circunvizinhos aqui dessa área, todos estavam falando, dizendo que realmente grandes coisas o Senhor tem feito por eles, ou seja, por Israel. Quem foram eles? O Egito, a Jordânia, a Síria, o Líbano mais acima, a Turquia lá em cima mais, né? Os países estavam, a Arábia Saudita aqui embaixo, mas aí a gente vai trazer para os dias de hoje. Também a Europa toda hoje, não é? A Europa toda, Estados Unidos hoje todo, Brasil todo hoje, todas essas pessoas, essas nações dizem a mesma coisa. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles, ou seja, por Israel. Ou não é uma verdade isso aí? É uma verdade. A gente vê que realmente aconteceu esse detalhe. Então, todo mundo, o mundo todo reconhece a força que Israel tem, o seu poderio militar, não é? Seu poderio bélico, e também a sua dedicação em relação a manter a sua religiosidade em relação a Jeová, não é? Eles não aceitam Jesus Cristo como seu Messias, mas estão esperando o Messias deles, mas isso aí é o mínimo. O mais importante é que eles realmente estão ligados, sempre estiveram ligados com Deus, fazendo as coisas com muita seriedade e tecendo a religião com muita responsabilidade. Então ele agora está recebendo. Ó. Então, entre as nações se dizia, já naqueles dias, né? Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aí voltando, aí eles dizem lá, de fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Ah, meus irmãos, aqui eles reconhecem também que o mundo todo fala bem deles, de Israel. Há alguns países realmente que hoje estão dividindo, China, Rússia, Alemanha, outros países que realmente não estão dentro da linha, apoiando realmente Israel, mas a maioria do mundo, dos países, aceita Israel como uma potência, não somente bélica, mas uma potência religiosa também. Isso é verdade. Então eles reconhecem, de fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Ele continua: restaura, Senhor, a nossa sorte com as torrentes do Negueb. Aí eu fiz questão de mostrar o que é isso. Porque ele falou do Negueb aqui. O Negueb é essa área aqui, ó, onde realmente Israel chegou até lá em cima, eles chegaram até aqui, em Jerusalém, não desceram, mas eles sabem, eles conhecem essa área. Talvez não essa geração que veio, porque 70 anos, muita coisa modificou, muita gente morreu já por lá em cima, né, na Babilônia. Vem aqui agora uma geração nova
Eles chegaram até aqui onde está Jerusalém, mas eles fazem referência ao Negueb, porque o Negueb é um deserto, mas quando a chuva vem, então modifica a paisagem e começa a florescer o campo e começa as árvores a frutificarem, né? Modifica totalmente essa área. Por isso que eles falaram em relação ao Negueb. E o quinto versículo: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Realmente, eles foram para a Babilônia, né? Com muitas lágrimas, talvez chorando muito, tá certo? Mas foram semeando, plantando as coisas. Então agora eles estão colhendo. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então agora com alegria eles estão ceifando as coisas que realmente eles plantaram. E o sexto versículo: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aí eu fiz questão de mostrar aqui essa palavra feixes piscando, porque eu pergunto a você: você já pensou o que é você trazer o seu feixe? E o que é feixe? A gente vai ver no dicionário, essa palavra é um pouco mal interpretada ou mal dita o que realmente é, conforme a gente identifica. Feixe, ele só diz no dicionário que é um molho, uma quantidade de coisas. E a gente entende que feixes são gravetos, vários gravetos são juntados num canto só, amarrados e colocados sobre os ombros para ele fazer alguma coisa. Fazer um fogo, fazer o seu almoço, fazer a sua comida. Então, isso aí é muito importante. A gente poderia explorar essa palavra, um sermão aqui grande sobre esse feixe, o que realmente é a palavra feixe, que se identifica para mim, para você e para todos nós. 15 e 20 anos de Cristo, começou a reconstrução do templo. Na verdade, quando eles chegaram, o templo estava derrubado, o templo de Salomão estava derrubado, e agora eles começam a reconstrução do templo. E Ageu e Zacarias ajudaram nesse aspecto aí. É outra história, é outra aula que a gente não pode entrar aqui agora, senão vai longe, é o dia todo. Bom, aí está aí, ó, em 1515, ou seja, 5 ou 6 anos depois, a obra foi concluída. Quer dizer, eles conseguiram construir o templo, daqui o segundo templo está aqui, tá certo? Olha, conclusão do segundo templo: Zorobabel, Ageu e Zacarias. Todos três trabalharam juntos para a reconstrução do templo. Houve alguns problemas anteriores, mas a gente não vai falar desse detalhe. Fato é que eles já levantaram o templo ali, o segundo templo. Está aqui, é ele, ó, bonito, né? Isso é uma imagem, não tenho certeza de que era assim. E Zorobabel, como está marcado, como eu disse, de ser a continuação exatamente da genealogia de Jesus, aí o versículo de Ageu, antes de sair, antes de ir embora, chamou Zorobabel de Zorobabel. Está aí no versículo, capítulo 2, versículo 23 de Ageu. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, ele dizendo, passe frente a frente com Zorobabel, diz o Senhor dos Exércitos: tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, farei de você um anel de selar. Ou seja, Ageu estava dizendo, afirmando a Zorobabel, que esse anel de selar seria a continuação da genealogia de Jesus Cristo, que lá na frente esse anel ia selar, o que Jesus ia chegar, ia nascer, ia morrer pelos nossos pecados. Então realmente está aqui fechando esse assunto com Zorobabel. Agora vamos passar para ver aqui alguma coisa sobre Esdras, mas muito rápido, com o Esdras não vou comentar muito. Só que ele veio com 2.000 pessoas da Babilônia para Jerusalém, com 2.000 pessoas. Foram poucas pessoas. Já Zorobabel veio com 50.000, aqui vem com 2.000 pessoas somente, porque Esdras trouxe sacerdotes, levitas, pessoas importantes para que fizessem a parte religiosa aqui junto com o povo. Então, está aí, em Esdras, capítulo 8, de 1 a 23, você que já leu, vai ver exatamente sobre isso aí. Isso aí, é o segundo grupo, né, que veio saindo daqui, da Babilônia, andou 1.450 quilômetros até Jerusalém. Mesmo percurso, né, mesma linha, mesmo percurso aqui
com 2.000 pessoas apenas. Esdras deixou o muro de Jerusalém, que foram derrubados aqui. Isso é símbolo, né? Só para mostrar, né? O muro de Jerusalém derrubado aqui por Nabucodonosor. Então, isso aí, Esdras deixou para que Neemias, quando chegasse, fizesse esse trabalho. E agora vamos traçar um pouquinho sobre Neemias, para fechar o nosso assunto. Neemias, importante, ó. Neemias estava lá na Babilônia, e certo dia sentado, talvez, num terraço, não sei, mas pensando, e recebeu notícias, várias notícias do povo que estava lá em Jerusalém, sofrendo, passando necessidades, em extrema miséria. Está aí no versículo, Neemias capítulo 1, de 1 a 3. Se você ler, você vai ver, Neemias ficou muito preocupado, porque o seu pessoal estava exatamente em Jerusalém, sofrendo muito, muito, muito mesmo. Então ele recolheu-se ao seu aposento e fez orações ali ao Senhor, pedindo a Deus orientação que devia fazer. E essa oração de Neemias é linda. Você lendo, você vai ver exatamente isso aí no capítulo 1 de Neemias, de 4 em diante. A continuação do primeiro capítulo. Muito bonito. A Neemias era um copeiro. Trabalhava lá no palácio, copeiro do rei, Artaxerxes. Mas Artaxerxes gostava muito de Neemias, eram muito amigos, Neemias era sincero, era um homem de garra mesmo, de trabalho, e Artaxerxes gostava muito dele. Certo dia, ele estava conversando com o rei, e com um semblante triste e preocupado, e o rei desconfiou e disse que estava notando ele com um semblante triste. O que está vendo? Então ele disse: meu povo está lá em Jerusalém sofrendo misérias. Aí no capítulo 1 até o versículo 11 você vai ver esse lance aí. O rei Artaxerxes então deu permissão para que ele voltasse para Jerusalém. Vá lá, vou lhe dar um título de governador e você vai voltar para Jerusalém. Está lá no capítulo 2, de 1 a 10. Leia a história que você vai compreender. Então Neemias era um governador, foi um governador voluntário, coisa que hoje a gente não encontra, nós não encontramos nenhum voluntariamente. Vereador não é voluntário, prefeito não é voluntário, deputado não é voluntário, governador não é voluntário, senador não é voluntário, presidente da República, ninguém é voluntário. Mas Neemias foi um político voluntário que veio com coração para derramar com o seu povo. Está aí Neemias 5, 14, está dizendo exatamente isso aí. Leia os versículos. O grupo com Neemias para Jerusalém. Também uma quantidade grande de gente, 50 mil, talvez um pouco menos ou um pouco mais, o que a Bíblia me fornece, que eu pude captar, dá 50 mil, em torno de 50 mil pessoas. Está em Neemias 7, 66 a 67. Muita gente veio agora da Babilônia para Jerusalém. Terceiro grupo, com Neemias em 445. Mesmo percurso, saindo daqui de Babilônia, veio embora para Jerusalém, 1.450 quilômetros percorridos a pé. O primeiro objetivo de Neemias era restaurar realmente as muralhas de Jerusalém. Essas aqui estavam derrubadas por Nabucodonosor, e a obrigação dele, que ele veio com essa finalidade de exatamente levantar e erguer as muralhas de Jerusalém. O segundo objetivo, socorrer o povo que estava sofrendo, que ele tanto soube que eles estavam em extrema miséria. Então agora ele está vindo para socorrer o pessoal. Neemias animou o povo para realmente reedificar as muralhas de Jerusalém. Todos trabalharam rapidamente, levantaram as muralhas. Neemias enfrentou nesse período vários inimigos com ele. Você que leu a história sabe exatamente desse detalhe. Umas pessoas lideradas por Sanbalate, outras por Tobias, outras por Gesem, né? Esses pessoal, esses três aí eram líderes, mas contra exatamente o levantamento das muralhas aqui de Jerusalém. E Neemias sofreu muito com isso aí, mas enfrentou e resolveu o problema. Neemias aconselhou as famílias a um bom relacionamento social e espiritual. É que
os judeus naquela época emprestavam dinheiro aos seus irmãos, mas a juros, né? A juros altos. Diz a Bíblia lá, está lá no capítulo 5, versículo de 1 a 14, né? Eles exploravam muito uns aos outros, não tinha aquele amor fraternal que nós devemos ter com os nossos irmãos. Isso aí foi um problema muito sério lá. Então Neemias procurou restabelecer esses detalhes aí, acabar com certas desavenças que havia entre eles e também um bom relacionamento espiritual em relação a Deus. Isso Neemias fez, está lá em Neemias capítulo 5, de 1 a 13. O povo começa então a reconstrução das muralhas rapidamente, entrar em Neemias 6, de 15 a 19. Neemias e as suas estratégias de guerra, porque aquele pessoal, Sanbalat, Tobias e Gesem, estavam tramando até matar o próprio Neemias, para que ele não fizesse essa construção dessas muralhas. Muito sério, está aqui realmente no capítulo 7, de 1 a 4. O povo concluiu a muralha de Jerusalém, no capítulo 6, de 15 a 19. Procure ler, está aí o muro já construído, né? Então agora Neemias faz um culto ao ar livre, chamando o pessoal para que todos se congregassem ali, que ele ia fazer um culto de dedicação desses muros, dedicar os muros ao Senhor. Como todos nós fazemos, né? Como a igreja termina de fazer uma construção, chama os irmãos e faz uma dedicação daquele trabalho. Neemias renovou a aliança entre o povo e a lei. Foi mesmo, ele fez chamou o povo para que eles não se esquecessem da lei de Deus e que mantivessem essa aliança, tendo essa relação com Deus. Está aqui, bem dito aqui nos capítulos 9 e 10 de Neemias. Neemias convocou o povo ao arrependimento, à confissão de pecados, e foi um chororô muito grande. Eles realmente reconheceram que estavam em pecado e se reconciliaram com Deus através de Neemias e Esdras também. Purificou o templo, expulsou os amonitas que estavam ali e os moabitas também, e Tobias, aquele que lá atrás estava complicando a vida dele, ele também expulsou do templo. Não pode fazer parte. Está aqui em Neemias 13, 4 a 5. Dias depois, aqui é bem interessante. Dias depois, Neemias retornou para a Babilônia, tá? Porque tinha feito um acordo com Artaxerxes que ele voltaria. E ele voltou para a Babilônia. Só que, nesse período, quando ele estava na Babilônia, na ausência de Neemias, certo homem chamado Eliasibe, ele aparentou-se, está lá na Bíblia, com Tobias. E o que ele fez? Já que o Neemias não estava mais em Jerusalém, tinha ido para a Babilônia, talvez nem voltasse mais, ele então, um departamento, numa sala do templo, estava lá, que essa sala era para recolher os dízimos, as ofertas, os cereais, né? Era, nessa sala ele tirou todas as coisas da sala e botou os móveis de Tobias. Tobias então trouxe os móveis para ali, para cá. E ficou lá. Só que, quando, alguns dias depois, alguns meses depois, Neemias voltou para Jerusalém. Quando ele chegou lá em Jerusalém, está aqui no capítulo 13, versículo 6, na letra B, Neemias voltou. Aí ele encontrou Tobias morando dentro do templo. Neemias o expulsou na mesma hora. E essa expulsão que Neemias fez de Tobias foi uma coisa interessante, porque ele colocou as coisas de Neemias lá de fora, os móveis dele, tirou tudo, cama, mesa, fogão, o que tinha, televisão, se tivesse, botou tudo fora, porque ali não era lugar para Tobias estar. Está em Neemias 13, de 7 a 9. Isso aqui é bem interessante. A gente fica até achando engraçado. Até um ditado que diz: quando o gato não está em casa, o rato sobe na mesa. E é verdade. Isso acontece com a nossa vida também em casa. Se você não tiver cuidado, o pecado entra e vai para cima da mesa mesmo e fica ali, entendeu? Na sua ausência. Mas quando você chega, aí você vai deparar-se com um pecado. Realmente é problema. Quando o gato não está em casa, o gato sobe na mesa. Foi o que aconteceu com Neemias voltando da Babilônia
para mais uma etapa de trabalho em Jerusalém. Ele expulsou realmente Tobias. Bem interessante essa história aqui, leia em casa que vale a pena. Neemias restaurou a manutenção aos levitas, que tinham se esquecido de dar as ofertas, os dízimos tinham sido, agora eles estavam negando, não estavam dando mais nada, e estava a situação financeira da igreja, do templo, estava realmente em muita dificuldade, porque os levitas que também recebiam esse dinheiro, essa importância, não estavam recebendo nada. Então, Neemias restaurou essa parte aí. Neemias advertiu o povo quanto ao dia de sábado, que obedecesse o sábado, está lá em 13:5-22. Neemias orientou o povo quanto ao casamento misto também, está em Neemias 13:23-29. Neemias fez várias reformas, está aqui, acompanhe em Neemias 13:30-31. Agora, meus irmãos, eu coloquei aqui um assunto que é bem rapidinho, estamos terminando. Tá? E nós vamos então ver Neemias, eu coloquei entre parênteses. O que está na Bíblia entre parênteses é porque não está no original. E o que eu vou fazer aqui agora, nada disso está no original. É só para que a gente possa despertar as coisas na nossa mente e você também despertar nas suas ideias e fazer como você acha que deve ser e aceitar como deve ser. Então, botei aí, ó, as reformas de Neemias. Neemias continuou com as suas obras de governo em Jerusalém. Vamos ver o que foi que ele fez. Olha o que ele fez aqui. Primeiro, ele construiu uma praça. Ele construiu uma praça aqui, ó, bem jóia, aqui, bem legal, aqui nessa área vazia aqui. E aqui ficavam os bancos, né, da praça. Aqui ficavam sentados os judeus e seus parentes, trocando ideias, dinheiro emprestado indo e voltando, juros subindo e voltando. Tudo aqui nessa praça. Ele fez esse detalhe aí. Mas fez também, ó, um campo de futebol. Isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia. Ele fez um campo de futebol, era engraçado, era assim, era um triângulo, né? A área do goleiro era um triângulo, e aqui era um campo de futebol que ele fez para animar o pessoal ali em Jerusalém. Isso é brincadeira, gente. Eu estou colocando umas datas, mas não tem nada a ver com isso aí. E o que ele fez também? Olha o que ele fez por último. Ele fez um aeroporto. Aí é parado. Aí como é que pode? Nesse ano 430, Neemias construiu um aeroporto. Para quê, rapaz? Não acredito. Não pode ser. É brincadeira, mas é só para você ter a ideia, desenvolver as suas ideias aí. Olha o aeroporto que ele construiu. Muito bonito. Ainda colocou o nome de Artaxerxes, o seu rei, lá amigo, lá da Babilônia, que liberou ele para ele vir para Jerusalém. Vamos ver se realmente isso funciona. Um aeroporto fantástico, internacional, tá certo? Aí em 430 a.C. Não sei se era verdade, hein? Vamos ver. Parece que esse aeroporto ficava por trás de Jerusalém, desse morro aí lá atrás, não sei. A missão de Neemias foi cumprida. Então, meus irmãos, queria que vocês acompanhassem, realmente não é fácil desenvolver dentro de meia hora, meio de 40 minutos, desenvolver um trabalho assim para apresentar essas 3 histórias rápidas aqui, mas que vocês entendessem e que procurassem estudar os livros que foram recomendados e fossem ver que realmente, o que realmente pode extrair desses 3 lances aí para terminar o estudo dos históricos e, consequentemente, também terminar o Antigo Testamento, não é? O Antigo Testamento. E na próxima aula nós vamos estudar o período de silêncio
para realmente encerrar essa parte. O período de silêncio é um período intertestamentário, ou seja, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tem ali o período de silêncio. O Neemias cumpriu a sua missão. Agradeço a você, meu irmão, meu amigo, a sua atenção. Espero que aproveitem as aulas e no próximo domingo estejam novamente para assistir e participar da nova aula que vamos falar sobre o período do silêncio. E vamos orar. Eterno Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais esta oportunidade de estarmos aqui na frente de tanta responsabilidade para anunciar a Tua Palavra da melhor maneira possível. Te rogo neste momento que Tu estejas abençoando os nossos irmãos, nossos amigos que estão assistindo, que possam extrair algumas experiências novas da Tua Palavra, que leiam realmente os textos bíblicos, entendam as responsabilidades que teve não somente Zorobabel, não somente Salatiel, não somente Esdras, não somente Neemias, mas nós também estamos nesse mesmo assunto. E te pedimos que Tu estejas acompanhando todos de perto, abençoa as famílias aqui representadas, dá-nos um dia de paz na Tua presença. Em Cristo nós te oramos e te agradecemos. Amém.